último episódio, o mundo estava sendo contaminado por um tumor. Junto com isso, temos que lidar com zumbis, com pragas, doenças e fungos. Mas agora teremos que lidar com isso. O tumor, ele se espalhava muito rápido. E eu sei a técnica dele. Ele se espalhava em formato de cruz para outros obstáculos não pegarem. E qualquer ser que viesse aqui ia pegar o tumor. E quando morresse ia fazer parte dele. Mas ele tinha uma fraqueza. Ele era altamente flamejante. Porém, o tumor crescia cada vez mais. Tanto é que ele já tinha até mais cópias dele. Espalhava mais aqui, mais ali. Cada vez mais ele estava aí. Enquanto isso, os humanos, os elfos, os orcs, os anões nem sabiam que esse ser estava ali. Ele se infectava, se aproveitando do planeta. E se ia ser ruim, ele tinha que ser detido antes mesmo que ele pudesse dominar todo o planeta. Ou pelo menos todo esse continente aqui. E tem os reinos aqui. Esses reinos não sabiam se iam conseguir derrotar eles. Eles nem sabiam da presença dos tumores. Isso mesmo. O tumor se espalhava cada vez mais. E mais rápido ainda. Os humanos, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Então eles decidiram mandar algum lá do Império do Fogo para ver se resolvia. E realmente não deu certo. Então, o que eles poderiam fazer? Então decidi aumentar a população deles. Decidi que eles tinham que lutar contra o tumor. Ele estava se espalhando e dominando já as áreas de cristal. E os humanos aproveitavam muito lá para poder ganhar uma boa grana. Enquanto isso, a área aqui estava horrível. Muitos humanos foram lá. Foi muito difícil de impedir o tumor. Tanto é que alguns deles já estavam até com o próprio. E até os humanos, com seu grande poder de inteligência, eles já tinham fabricado a primeira bomba deles. Os anões já tinham fabricado essas 4 aqui, só que elas não eram tão efetivas. Então os próprios humanos decidiram lançar bem no centro a primeira bomba deles. A bomba napalm, a mais flamejante que há. Ela ia ser utilizada para outros propósitos, destruir seus inimigos. Mas ela foi utilizada para destruir os tumores que estavam se espalhando. Assim, deixando eles com fogo e os queimando. Isso mesmo, gente. Só que metade da população aqui já estava com tumor, não é? Olha isso. Mas rapidamente eles eram destruídos. Mas é que o exército estava vindo aqui, acho que para combater eles, só que não tinha mais ameaça ali. A grande ameaça rosa que tinha aqui, ó, foi extinta. Mas ainda tinha alguns seres que estavam com tumor. Ainda há uns vestígios que o tumor existiu por causa desses partes rosas e esses tumorzinhos aqui. Mas enfim, a situação ia piorar, porque de lá surgiu outro ser. A partir do tempo, os olhos das criaturas mortas que estavam ali começaram em outra cor.
a se espalhar. Biomassa. Ela mesma, biomassa, começou a se espalhar pela área do tumor. E começou a dominar na região, né? A biomassa, ela tinha uma coisa diferente do tumor. Ela não se espalhava em formato de cruz, igual o tumor. Porém, ela fazia outra coisa. Ela nem se espalhava muito, só que ela focava mais nas suas tropas. Essas tropas de um olho só. Ela focava mais neles. Mas ela se espalhava, mas não tanto quanto os outros tipos de tumores que vocês já estão vendo aqui como é que são. Nesse daqui tá acelerado, né? Estava se espalhando cada vez mais a biomassa, mesmo que fosse devagar. E ela se espalhou com os clones ainda. Os humanos já estavam sem ideia. Então os próprios orcs decidiram ir lá e destruir muito facilmente a situação. Orcs estavam lá para tentar destruir a biomassa. Só que qualquer criatura que não fosse essas tropas e entrasse nas células da biomassa ia ficar louco. Por isso estavam loucos. Então os que puderam tentaram fugir. Não estava sendo muito efetivo, mas eles estavam dando seu máximo, o máximo de si. Mas ainda assim era impossível ganhar da biomassa. Então os anões tiveram a ideia de atacar essas bombas que explodem com o tempo. Os anões decidiram atacar uma bomba com o tempo. E depois de um tempo essas bombas todas iam explodir, matando assim a biomassa. Botaram fogo nela, mas ainda assim essas daqui não eram o suficiente. Mas o fogo ia destruí-las aos poucos. Que o fogo começou a cair um pouco do céu ali. E tava queimando toda a biomassa. Agora que lá se formou um local de água. Só que ainda assim tinha um tumor a outras coisas. E essas outras coisas sobreviveram para se espalhar como um tumor. E os únicos vestígios de biomassa que tiveram foram suas grandes tropas, que eram muitas, e o que elas conseguiram dominar, né? Ou o que sobrou dela que elas conseguiram dominar. Mas algo que os elfos provavelmente não iam gostar de enfrentar, já que era algo que eles amavam, era a super abóbora. Isso mesmo. Um monte de abóbora que se espalhava como um tumor. Elas faziam várias abobrinhas. Qualquer ser que não fosse suas próprias abobrinhas e entrassem ali, ia ficar preso entre as suas raízes. Até os anões estão lutando de longe aqui com elas. Nem podiam para pegar terra. Tanto é que elas foram crescer bem aqui no cantinho para ficar bem mais difícil de serem derrotadas. O Império do Fogo já não sabia o que fazer. A humanidade estava quase em extinção. Orcs, como sempre, estavam aqui, ó, dominando tudo. Esta ilha é abandonada agora, ninguém domina ela. Os elfos podiam ter aproveitado aqui e dominado ela, mas ninguém fez nada. Além do mais, tem muito zumbi ali ainda. Olha o jeito que eles pulam aqui, engraçado. É. Ai. 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 Ai.
Enfim. O Império do Fogo, que estava aqui cheio de humanos, bom, estava aos poucos quase extinto. Enquanto isso, as abóboras se espalhavam indefinidamente. As abóboras se espalharam muito rápido. Então os orcs... Não, os anões, os elfos, na real, eles, mesmo que eles amassem a natureza, eles sabiam que nem sempre podiam lidar com ela. Então, eles mesmos decidiram destruir as super abóboras. Mas antes eles queriam tentar algo diferente, além do fogo. Eles queriam, eles mesmos, tentar destruir as super abóboras. Agora tinha elfos, muitos elfos lutando com as abóboras, ficando presos entre suas raízes. Mesmo que elfos fossem algo amados pela natureza, eles ainda não podiam com a super abóbora. Mas enfim, eles pelo menos estavam cumprindo o dever dele. E os humanos disseram que se os elfos não conseguissem destruir as abobrinhas, eles iam resolver de outro jeito. Os elfos não queriam mais bem no centro das abóboras. Elas tentam se espalhar, mas o fogo acaba se espalhando muito mais junto com elas, assim queimando elas cada vez mais. A última super abóbora é queimada. É destruída, massacrada. Então eles decidiram tacar fogo no que sobrava das super abóboras. Se eles foram destruídos. Meu Deus do céu. Muitas coisas estão sendo quebradas ali. Então, os próprios humanos decidiram que eles tinham que ficar com aquela área. Decidiram construir essa máquina. Só que essa máquina tinha um pouquinho de tumor dentro dela. Sim, isso mesmo. Então ela pegou o costume e começou a se espalhar. Só que ela não se espalhou tão rápido assim quanto as outras coisas. Na real, ela só se espalhou, mais ou menos. Não estava se espalhando tão rápido até que surge outra e mais outra. Mais outra e mais outra. Agora tinha 5 cybercores. Todos acharam que seria fácil derrotar elas. Eles acharam. Mas os humanos sabiam que era impossível de derrotar elas com fogo. Já que eles tinham exatamente programado elas para ter resistência ao fogo. Então, não importa quanta bomba na palma eles tacassem, nunca que o Cybercore ia ser derrotado por fogo. Eles não sabiam como derrotar o Cybercore, já que ele estava se expandindo cada vez mais. Então eles decidiram fazer umas medidas de segurança. Decidiram tacar muitas minas terrestres ali, os anões, para se defenderem. Eles vierem a mesma coisa para perto dos humanos ali. Não ia ser muito efetivo, mas enfim. Cybercore estava se espalhando. Ele tinha uma estratégia: apenas se espalhar em caminhos retos. Isto mesmo. E também atirar de longe, que era algo que eles faziam bem e muito bem, né? E aí tá, algo foi explodido aqui. Ainda assim estava difícil para alguns robozinhos se adaptarem com o local, porque ainda tinha raízes de abóboras aqui ainda. E os humanos, eles tinham um jeito de tentar destruir. Não ia ser muito efetivo, mas para quando ele morresse, ele soltasse uma bomba nuclear. Além disso, ele era pacífico e pacifista. Os humanos gostaram muito desse robozinho.
Por isso que ele se chama PP58. PP-05-08. Ele era muito querido. Só que em um momento eles iam ser destruídos. E ele era a chave para destruir o Cybercore. Só que ninguém queria matar ele porque ele era pacifista. Ele ajudava os humanos antes do Cybercore. Vocês sabem, né? Então, cabia a ele decidir o que fazer. Esse pequeno celularzinho, esse pequeno telefone decidir se explodir. Tentaram deixar ele em paz, mas os orcs queriam apenas se livrar daquilo. Destruir o PP. Até aqui, mexe ali e... a bomba atômica é ativada dentro do PP. Os humanos pedem vingança. Mesmo que os orcs tenham ajudado, eles pedem vingança. Porque eles não queriam destruir o PP assim. Eles queriam esperar que o PP morresse de alguma forma. Pelo menos ia ser algo mais nobre. A República da Força não tinha muito bem. Flores da Terra, que é preserva a natureza, paz e honra, eles estavam começando a expandir muito mais seu território. Muitas aldeias. O reino deles era gigante, estava cada vez mais espalhado. Tanto é que já estava aqui. Então eu decidi abençoar o rei dessas raças aqui. Eita, que ficou. Abençoar o rei dessas raças, dando um elemento para cada um deles. Oh yeah. O rei, ele ia ter uma grande super saúde. Ele ia ser a prova de fogo. Ele ia ter sangue de fogo. E oh yeah. Eu também pensei em dar uns pés ardentes para ele. Só que eu não soube muito bem como isso pode ajudá-lo. Se é que isso vai ajudá-lo. Já que ele pode queimar as coisas. Se gostasse de bombas. Pelo menos algo mais a ver com fogo. Ele, além de ter esses traços aqui, eu decidi dar uns traços do gelo para ele. Então decidi deixá-lo leve, ser anticongelante e ter a aura fria. Inclusive eu decidi dar uns pés quentes para o outro lá. Já esses daqui iam mexer com ácido. Olha só. E esses daqui iam ter imunidade ao veneno, envenenado e venenoso. Uau! E esses meus 4 favoritos, cada um deles tinha um elemento. Oh meu Deus! E assim era o mundo. Muitas coisas podiam acontecer, muito caos e destruição. Mas vocês iam ainda ver no final de tudo uma beleza de mundo então. Tchau!